Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Vanderlan, sou senador da República pelo estado de Goiás. Estou aqui em minha casa. Daqui a pouco está tudo preparado para o plenário virtual. Vou estar exercendo o meu dever como senador da República, votando daqui a pouco pelo Senado virtual. Tomando os devidos cuidados com álcool gel, está aqui do lado, já passei. Quem está gravando também já passou, tomou as devidas precauções. Mas antes de fazer essa votação, eu resolvi vir aqui levar a vocês e também ter uma conversa direcionada ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Está falando um pouco sobre a nossa economia. E eu quero agora, senhor presidente, me dirigir ao senhor que usa tanto as redes sociais, eu estou usando as redes sociais, fui eleito também pelo voto popular, como Vossa Excelência foi, faço parte da base de apoio ao governo, tenho votado praticamente 90% a 95% dos projetos para o bem desse país. Agora, senhor presidente, o senhor que é um cristão e tem mostrado isso, a sua fé, acreditar em Deus, eu quero me dirigir ao senhor falando primeiramente da palavra de Deus. Em Romanos 13:1, diz, senhor presidente, que toda autoridade é delegada por Deus. Foi por ele. Não foi ninguém que colocou o senhor aí. Deus usou instrumentos para colocá-lo aí. Então o senhor está com autoridade. O bastão está com o senhor. Não é com Guedes, não é com os ministros. Ele está aí para lhe auxiliar e auxiliar o nosso país. Agora, tem algumas coisas, senhor presidente, que eu tenho certeza que o senhor não sabe, que estão lhe passando informações erradas, senhor presidente. Por exemplo, senhor presidente, até hoje não ficou claro e por que não pararam de pagar, senhor presidente, a remuneração de sobra de caixa aos bancos, senhor presidente. Nos últimos 10 anos, praticamente, de 2009 a 2018, senhor presidente, quase 754 bilhões de reais foram pagos de juros a esses bancos, senhor presidente. É praticamente uma previdência. Nós temos alguns pontos, senhor presidente, que têm que ser esclarecidos à nação brasileira. Por exemplo, as nossas reservas, senhor presidente, que está aí no Tesouro, letras do Tesouro americano, cerca de 80%, 20% estão em bancos europeus, às vezes em bancos americanos. Isso tem que ser claro, qual o juro que nós estamos recebendo, senhor presidente. E como se fala em reservas, eu entendo, e a maioria da população, aliás, toda a população entende que reserva é aquilo que nós temos para os momentos ruins como esse que nós estamos passando, senhor presidente. Esses dias atrás foi comunicado pela sua equipe econômica que o governo americano estaria disponibilizando 60 bilhões de dólares ao nosso país. Nós não precisamos disso, senhor presidente. Nós temos que usar, sim, parte dessas reservas. Se usássemos aí 60 bilhões de dólares, já daria mais de 300 bilhões de reais para ser aplicado, senhor presidente, num momento tão difícil como esse. Nós temos os nossos fundos, senhor presidente. Por que não usar esses fundos agora para dar um alento aos estados e aos municípios? Nós chegamos num ponto, senhor presidente, que está aí cada um falando por si, por falta dessa autoridade que Deus confiou ao senhor. Cada governador agora, uns por questões políticas, outros às vezes querendo aparecer, mas outros também pela ineficiência e falta de ação do seu governo, presidente, em atender a esses estados e municípios. Recursos nós temos, senhor presidente. Vamos agir, senhor presidente. Então, quero dizer ao senhor que acredito no seu governo, tanto que eu faço parte do seu governo, mas assume o compromisso. O senhor Paulo Guedes, seu ministro, tem colocado o senhor em várias confusões, em várias latadas, senhor presidente, como essa medida provisória. 4 meses sem o trabalhador receber, como é que pode isso? Eu tenho certeza que o senhor assinou mesmo, sem o senhor ler. Como é que ele quer que 4 meses o trabalhador, como é que eu vou pegar um trabalhador meu que tem 30 anos que trabalha comigo e dizer para ele, vai para casa que você vai ficar 4 meses recebendo o curso e de barriga vazia, sem cuidar dos seus filhos? Então o ministro, o senhor Paulo Guedes, que é muito difícil às vezes falar com o senhor, já tive a presença com o senhor ministro Paulo Guedes, me dirigindo ao senhor.
mas tinha até receio de dirigir alguma pergunta para o senhor, que o senhor parece que é professor de Deus. O senhor tem que ser mais humilde, saber que no Congresso Nacional, nessa república, tem pessoas que pensam, pessoas que sabem fazer conta. Não tem só bobo nessa república, não, nesse nosso país, ministro Paulo Guedes. Então, queria dizer para o senhor que o senhor tem que explicar por que continua remunerando, é o único país que ainda remunera. Nós temos que saber e abrir aí porque ainda existe essa proteção swap cambial. Como é que funciona isso? Tenho certeza, senhor presidente Jair Bolsonaro, que o senhor não sabe os bilhões de dólares que estão pagando para o swap cambial. Quem são os beneficiários? Nós precisamos saber. Agora, eu vejo algumas ações, como está sendo colocado, o BNDES disponibilizou 53 bilhões de reais para as micros, pequenas empresas. Disponibilizou, mas primeiro o empresário, aquele pequeno ou médio, ele tem que provar que não precisa do dinheiro. A Caixa Econômica disponibiliza também, mas faz como faz com as Santas Casas, entidades filantrópicas e as empresas. São juros de agiotas. O senhor tem que saber disso, a equipe não está lhe informando, senhor presidente, das coisas que estão acontecendo no nosso país. O senhor tem que também exercer autoridade, senhor presidente, de pai, que Deus lhe deu. Quero me dirigir, e com autoridade, eu posso falar isso, ao deputado Eduardo Bolsonaro. Eu fui um dos primeiros a levantar a voz no Senado Federal e lhe defender para a Embaixada dos Estados Unidos. O senhor teve mais de 2 milhões de votos, mas foi com apoio o nome do seu pai. Não cause constrangimentos para o seu pai. Eu tenho idade de ser seu pai também. Por isso que eu estou me dirigindo a palavra ao senhor, que eu tenho certeza que através das redes sociais o senhor vai me ouvir e vai colaborar com esse país. Pare de jogar palavras ao léu, palavras que vai trazer constrangimento ao presidente da República, palavras que vai atrasar a nossa economia. Eu não poderia deixar, num momento como esse, de me acovardar e estar passando o que eu estou sentindo, a maioria da população está passando e sentindo isso. Assume o controle do nosso país. Já tem prefeitos que já está fechando aí os limites dos seus municípios. Daqui a pouco o colapso é total. Pegue parte dessas reservas, pegue os recursos que tem nos fundos, pegue o que tem aí de sobra desses caixas. Passe uma parte desses recursos, mas com projetos sérios, não como esse do Fundo de Garantia. Por que fizeram só no Fundo de Garantia? Porque é dinheiro do trabalhador. Como é que as empresas vão fazer? Como é que o trabalhador vai fazer? Não adianta mandar o trabalhador de férias. Não adianta mandar para casa. Eles têm que comer. Nós temos que arrumar condições para que as empresas sobrevivam. Tem que ser ações concretas. Tipo, por exemplo, primeiro mês, paga-se a metade de PIS e COFINS, INSS, assim por diante, através desses recursos. Não adianta nós quebrarmos o país, depois que passar essa pandemia, o que vai ser desse país? Então, senhor presidente, foi a maneira que eu achei para chegar ao senhor, à equipe econômica, ao senhor presidente do Banco Central, que tem que dar muitas explicações. Não é simplesmente chegar no Congresso Nacional, como está se colocando agora, que todos os problemas estão no Congresso Nacional. Isso é mentira. Isso é problema que tem acontecido ao longo dos anos. Os parlamentares, quase todos os seus recursos de emendas de bancadas, de emendas individuais, foi para a saúde. Então, eu queria aqui, senhor presidente, ao ministro, todos aqueles que fazem parte da equipe, como senador da República, com a autoridade que Deus me deu, senhor presidente, assume o controle do nosso país, dê direção aos governadores, dê direção aos prefeitos, aos empresários, aos trabalhadores, a todo o brasileiro, aqueles que estão apreensivos, que já foram dispensados, que já estão em casa, aqueles que já estão desempregados, se juntando aos 12 milhões. Esse é o apelo que eu faço. E do mais, senhor presidente, que Deus lhe abençoe. Tudo o que acontece é permissão de Deus, que nós saiamos
dessa crise com lições de aprendizado. Que Deus lhe fortaleça, lhe dê sabedoria para que o senhor assuma o controle do nosso país com mão de ferro, porque Deus lhe deu essa autoridade. E na palavra dele diz, toda autoridade é delegada por ele. E o senhor é uma autoridade que o Brasil colocou para liderar os nossos destinos. Que Deus lhe abençoe.